Aconteceu sábado, dia 9 de julho, na Câmara Municipal de Paraguaçu, o lançamento do livro do historiador Guilherme Prado. O livro, intitulado Histórias da Vila, é o primeiro livro de ficção do autor. Estou aqui com Roberto Prado, jornalista e diretor do jornal A Voz da Cidade, para saber um pouco mais da contribuição dele nesta obra literária de Guilherme Prado. Roberto, essa obra é a primeira de ficção do Guilherme. E qual foi a sua contribuição junto a ele? Bom, Rodirene, mais do que contribuição, eu trato como um privilégio ter escrito a biografia para o novo livro do Guilherme, né, a primeira aventura dele na ficção. E a mim coube a tarefa de escrever uma biografia sobre o Guilherme Prado, que tem uma biografia extensa e cheia de nuances. Então eu pesquisei um pouco sobre a história dele. O Guilherme foi um alto funcionário da IBM, da CEMIG, e depois de terminar sua carreira no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, veio para Paraguaçu e se dedica fortemente à pesquisa histórica aqui, né? Histórias da Vila é a primeira obra de ficção dele, mas tem como pano de fundo Paraguaçu, uma pequena cidade do interior de Minas. Então a gente trabalhou junto, eu ajudei a revisá-lo e ter escrito a biografia foi mais uma satisfação, o que já tinha acontecido com Peludos e Pelados, né? Que é a primeira obra do Guilherme, literária. Então, na realidade, você já teve outro contato com as obras do Guilherme. Sim. O Guilherme, a primeira obra que ele lança sobre Paraguaçu, obra literária, além dos DVDs, é Peludos e Pelados, que trata de um conflito político na década de 30 e 40. Essa obra eu tive a oportunidade de revisar e de escrever a sinopse também. Foi também uma outra grande experiência, porque além de aprender com a obra dele, a gente se envolve, e o Guilherme, acima de tudo, é um amigo, né? Eu vou conversar agora com Adson Prado Moraes, que foi o escritor da contracapa do livro Histórias da Vila. Adson, você certamente foi o primeiro ou um dos primeiros a ter o privilégio de ler esse livro. No princípio, qual foi a sua impressão? Bom, a minha impressão, nas primeiras linhas, já gostei muito. Inclusive liguei para o Guilherme, falei, Guilherme, manda o resto, porque ele me mandou em partes. A impressão foi ótima e eu, por ser de Paraguaçu, gostar muito daqui, embora tenha morado muitos anos fora, fiquei 40 e poucos anos fora de Paraguaçu, eu acho que isso aumentou ainda mais essa paixão pelo lugar. E quando eu comecei a ler, eu já notei que a história era muito boa e que seria muito bom, muito bem recebido o livro. Estou aqui com Guilherme Prado, historiador de Paraguaçu, na noite de lançamento e de autógrafos de seu mais recente livro, Histórias da Vila. Guilherme, embora sendo uma história de ficção, a gente percebe que você tem um grande acervo de memórias e de fatos. Como você avalia este livro em relação aos outros dois que você escreveu? O que difere? A grande diferença, no meu modo de ver, é que a ficção poderia ser dito como o exagero da realidade. Os fatos que existem no todo dia da vida são levados em cena com exageros, mas no fundo tem que ter um início, que é um fato ocorrido na realidade. E o meu livro conta exatamente isso. Grande parte dos fatos narrados pertence a uma realidade. Às vezes que troquei a época, às vezes troquei os personagens, mas a história é real. O cenário que você escolheu para este livro não é Paraguaçu, mas há alguma semelhança com a nossa cidade, com pessoas, com fatos, ou é totalmente ficção? Em termos de porcentagem, como você dá um aperitivo para o nosso leitor? Eu acho que 50% é realidade da vila. E a vila é uma pequena cidade do sul de Minas, que tem umas 5 ou 8 ruas e uma população de uns 4.000 habitantes, onde diversas famílias se casam entre si, mas é uma cidade que tem uma farmácia, que tem um médico,
que tem um instituto de beleza e tudo se desenrola dentro da farmácia. Porque as farmácias antigamente tinham um banco branco e nesse banco aqueles aposentados, pessoas que não tinham trabalho, né, os barbeiros, eles ficavam ali conversando e dentro da farmácia talvez desenrole grande parte do meu livro. Guilherme, essa obra de ficção, ela levou quanto tempo para você estruturá-la? Olha, eu creio que eu levei talvez mais de 10 anos, porque a princípio eu fazia entrevistas com a TV Objetiva e durante essas entrevistas eu descobri o fio de uma meada que eu resolvi depois puxá-la. E nesse fato que chamou minha atenção, havia um assassinato que não tinha sido descoberto. E eu resolvi pesquisá-lo. E talvez, é só ler o livro, talvez eu tenha descoberto a verdade. Nossa, curiosa. Bom, Guilherme, e a sua relação com os seus colaboradores? Ela tem um envolvimento muito, digamos assim, você tem que se reunir com eles ou você vai guardando isso e relacionando ao longo do tempo para realizar uma obra? Eu vou guardando aquilo, mas um fato me chama a atenção. E aquele fato que chama a minha atenção, eu vou atrás, eu vou pesquisar para saber quais outras versões existem para aquele mesmo fato. Porque o importante não é o fato, são as versões. E durante essa pesquisa, encontrei pessoas como Dona Iota, por exemplo, com 100 anos, lúcida, que foi capaz de descrever com bastante acuracidade aquilo que havia acontecido aos 15 anos de idade dela. E isso aí me ajudou muito a pesquisar no futuro do meu personagem, que é o Dr. Marquês. O Dr. Marquês é um médico que se formou, tirou o doutorado dele em 1904, no Rio de Janeiro. E eu descobri, através, como eu fui sempre amigo do Dr. Marquês, eu descobri muitas cartas que meu pai possuía sobre o Dr. Marquês, em que ele contava as aventuras dele no início da carreira, assim formado, na Revolução da Vacina, né, na revolta da vacina no Rio de Janeiro. E daí eu peguei o fio da meada para contar o enredo principal, para traçar aquela linha que me trouxe a Estrada de Ferro no combate à bexiga. Além desse personagem, ele convive com outro personagem, Luiz Duarte, que é formado em engenharia. O Dr. Luiz Duarte, na realidade, era um nome de um grande amigo meu que já se foi, que era engenheiro. E ele trabalha com telefonia no livro. E, de fato, o outro também trabalhava com telefonia. E, com isso, eu abri meu campo de pesquisa. O livro começa no Rio de Janeiro, em 1904, vem para a vila, né? Da vila ele progride, aparecem personagens, inclusive famílias. Uma das famílias, por exemplo, de italianos que jogavam futebol, que gostavam muito de bar. E assim eu fui desenvolvendo. Acaba que houve uma desilusão muito grande, porque o Luiz Duarte namora uma moça da família Lima, que é Lulu Lima. Essa moça lutava contra a sífilis. E era moda na época ficar mais cheinha. As mulheres magras não tinham atrativos. E ela queria engordar. E ela tomou um remédio que era uma injeção 914, que é a base de arsênico, fortíssima. E ela acabou morrendo.
e ela namorava o meu amigo Luiz Duarte, que, perdendo a Lulu, ele fica desiludido até que uma outra moça que trabalhava na farmácia, que sempre muito prestativa e amiga dele, e desenlaça aquilo e eles vão terminar em Portugal. Realmente é uma história interessantíssima. Então tá aqui para quem quiser ler, né, encontrar fatos e coincidências. Guilherme, obrigado por mais essa obra que você apresentou à nossa cidade, né, e aos leitores, né, de todos os gostos. Obrigada. Eu agradeço a tua entrevista e agradeço a oportunidade de ter feito o livro, porque graças aos depoimentos colhidos, inclusive em conjunto, de parceria com a TV Objetiva, a gente enriqueceu muito conhecimento, chegando à conclusão de que poderia ter escrito o livro.